O cinema, de vez em quando, explora espaços confinados como catalisadores de tensão, e é nessa tradição que o filme de hoje, Confinado, dirigido por David Yarovesky, se apresenta como um thriller claustrofóbico que transforma uma SUV de luxo em palco para o embate moral entre dois homens de mundos opostos. O filme, que é um remake do filme argentino 4x4 de 2019, traz Bill Skarsgård e Anthony Hopkins em uma dinâmica de poder assimétrica, que apesar de seu potencial, acabam por perderem suas próprias armadilhas narrativas. Mas antes da gente continuar, olá, eu sou o Gabriel, e no vídeo de hoje vamos falar sobre o filme Confinado, então já deixa o like no vídeo e aproveita e se inscreva no canal para não se esquecer de acompanhar os próximos vídeos. Aproveita e me siga nas minhas redes sociais, elas vão estar passando aqui na tela e também vão estar aqui na descrição, e vamos ao vídeo. Só quero que você tenha um gostinho do inferno. A premissa é simples. Ed, personagem de Skarsgård, um ladrão de pequenos furtos e pai ausente, tenta roubar uma SUV aparentemente abandonada, apenas para descobrir que está preso dentro do veículo. O proprietário, William, personagem de Hopkins, um médico abastado e vingativo, transformou o veículo em uma elaborada armadilha para punir qualquer invasor. E o que se segue é um jogo psicológico de gato e rato, onde o espaço físico limitado amplifica o desespero crescente do protagonista. O diretor já de início demonstra habilidade técnica ao transformar o interior do veículo em um personagem por si só. A direção de fotografia de Michael Della Torre merece destaque pela capacidade de explorar ângulos variados dentro de um espaço tão limitado, e para isso foram desenvolvidos lentes especiais que permitiram filmagens em distâncias mínimas, criando uma experiência visual dinâmica. A câmera gira 360 pelo ambiente do carro sem cortes aparentes, um feito técnico no mínimo impressionante que intensifica a sensação de aprisionamento. O som aqui também desempenha um papel fundamental na construção da atmosfera. O isolamento acústico do veículo, que impede Ed de ser ouvido pelo mundo exterior, contrasta muito com a onipresença da voz de William através do sistema de comunicação do carro. E essa dinâmica sonora reforça o desequilíbrio de poder entre os dois personagens e amplifica a sensação de desespero do protagonista. O filme se sustenta fundamentalmente nas performances dos seus protagonistas. Skarsgård entrega uma atuação física e emocional que exige como Ed, transmitindo o desespero crescente através das expressões faciais e linguagem corporal, especialmente nos momentos em que seu personagem enfrenta as torturas físicas impostas por William. Sua transformação de um ladrão oportunista para um homem confrontando suas próprias falhas morais é convincente, ainda que o roteiro nem sempre lhe ofereça material para trabalhar para isso. E Hopkins, por sua vez, está em um território bem familiar como William, um antagonista calculista e perturbado. Mesmo aparecendo fisicamente apenas lá no terço final do filme, sua presença através da voz é sentida, ainda mais que o ator carrega décadas de experiência em papéis similares. Hopkins consegue ter ameaça e autoridade em seus diálogos, criando um vilão com recursos mínimos, e essa economia nas falas de Hopkins contrasta com o desespero físico de Skarsgård, criando uma dinâmica visual que reflete o desequilíbrio de poder entre eles. O roteiro de Michael Arlen Ross tenta humanizar Ed mostrando sua relação com sua filha Sarah, estabelecendo apostas emocionais além da mera sobrevivência física. Contudo, essa tentativa de desenvolvimento de personagem muitas vezes parece forçada, como se o filme não confiasse que nós, o público, pudesse se importar com um protagonista moralmente ambíguo, sem um elemento familiar redentor. O meu dia também tá ruim. Prontinho. Confinado começa como um thriller de sobrevivência, mas gradualmente se transforma em uma alegoria social sobre justiça, privilégio e moralidade. William se posiciona como júri, juiz e carrasco, justificando suas ações como uma resposta à falência das instituições sociais, e sua visão de mundo é de alguém que, do alto de seu privilégio, observa a sociedade quebrando aos poucos, enquanto permanece intocado em sua torre. E essa transição temática é onde o filme começa a perder seu foco. O que inicialmente parecia ser apenas uma narrativa tensa sobre sobrevivência em um espaço confinado se dilui em um discurso social que parece meio deslocado. Aqui no filme, William é apresentado como uma figura quase caricata de um vigilante elitista, enquanto Ed, por outro lado, apesar de suas falhas, é posicionado como mais uma vítima de um sistema maior, e essa divisão simples impede uma exploração mais profunda das questões morais. E particularmente problemático é o momento que William ameaça a vida da filha de Ed apenas para provar um ponto. Essa escalada extrema de violência não apenas compromete qualquer ambiguidade moral que o personagem pudesse ter, mas também revela a incoerência da sua própria lógica interna, que ao tornar-se tão monstruoso quanto aqueles que condena, William invalida sua própria cruzada moral.
A estrutura de Confinado é simples. Ele segue uma estrutura de tensão crescente, com ele aplicando diferentes formas de tortura física e psicológica a Ed. E o filme é eficaz em seus 2 primeiros terços, quando se concentra na dinâmica claustrofóbica dentro do veículo. Cada nova tortura, do calor ao frio extremo, da privação de água à música incessante, funciona como um novo capítulo, mantendo o ritmo mesmo dentro do espaço limitado. No entanto, o terceiro ato representa uma quebra significativa com o que veio antes. O filme abandona a contenção e dinâmicas que estávamos vendo antes para embarcar em uma sequência de ação que parece pertencer a outro filme. E esta mudança não apenas dilui a tensão construída, mas também sugere uma falta de confiança no conceito central do filme, como se os realizadores temessem que o confinamento não fosse o suficiente para sustentar a narrativa até o final. E além disso, o filme recorre a técnicas de montagem que parecem destinadas a estender sua duração. Temos cenas contemplativas do exterior do veículo, mostrando a passagem do tempo e a vida continuando ao redor do carro, e que sim, funcionam como respiros, mas também como injeção de linguiça, e depois mais cenas do exterior do veículo. Mas algumas dessas cenas estabelecem paralelos visuais com o estado emocional de Ed, como quando ele, faminto, vê letreiros de comida ou observa um pai brincando com a filha, mas muitas parecem redundantes. Já visualmente, Confinado é competente com uma paleta de cores que evolui sutilmente para refletir o estado mental de Ed. Os primeiros momentos no veículo são dominados por tons neutros e iluminação natural, que gradualmente dão lugar a extremos de temperatura de cor, como o azul gélido do ar-condicionado, que contrasta muito com o vermelho quando William aumenta o calor ao extremo do veículo. E esta progressão não é apenas esteticamente eficaz, mas também funcional, comunicando visualmente as sensações físicas experimentadas pelo protagonista. E o design de produção merece reconhecimento pela transformação do interior do SUV em um espaço dinâmico. A decisão de construir o veículo em partes móveis permite que a câmera acesse ângulos impossíveis em um carro real, demonstra um compromisso com a experiência visual que eleva o filme acima de produções similares de baixo orçamento. Gastei muito tempo e dinheiro nesse projeto. Confinado é um filme de premissa inicial simples e execução técnica competente, que infelizmente não consegue manter seu rumo até seu destino final. O filme se beneficia das performances de seu elenco principal e da direção inventiva de Jodorowsky, que consegue extrair o máximo de um cenário limitado. No entanto, sua incapacidade de sustentar seu conceito central e sua insistência em transformar uma narrativa de sobrevivência em um comentário social superficial comprometem seu potencial. E Confinado permanece como um exemplo de como premissas simples podem gerar tensão, mas também de como essas mesmas simplicidade pode se tornar uma limitação quando não há uma confiança para abraçá-la até o fim. E o filme oferece momentos de tensão e desconforto, mas sua resolução apressada e seu desvio do que deixaria uma premissa mais simples deixam a impressão de um gostinho amargo na boca.